Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, e dando continuidade aí à exposição. Paramos no verso 11. Eu vou fazer a leitura do verso 11 até o verso 15, e aí continuaremos com a exposição da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcam os pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres ao oculto. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que Ele esteja falando no nosso coração através da Sua palavra. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, querendo ouvir a Tua palavra, querendo ter, Senhor Deus, cada dia mais o conhecimento da Tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor fale através da Tua palavra, que sejamos instrumentos do Senhor Deus nas Tuas mãos. Sabemos que somos instrumentos imperfeitos, como o apóstolo Paulo fala, Senhor Deus, tesouros em vasos de barro. Nós confiamos na Tua graça e principalmente na Tua misericórdia, Senhor, para conosco, que se renova constantemente. Que o Senhor, ó Pai, fale o coração da Tua igreja, que nós, como o Teu povo, estejamos sendo, Senhor, alimentados, ó Pai, edificados e transformados pela Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar a falar na escola dominical sobre a confissão de fé e estudos baseados na confissão de fé. E o primeiro é sobre a Escritura. É interessante que o Catecismo Maior ele fala qual o alvo da palavra do Senhor. O alvo da palavra do Senhor é dar conhecimento dele mesmo. É isso que a Escritura fala. Dar conhecimento de nós, do Senhor, da sua vontade, de como Ele é e de quem Ele é e o que Ele requer de nós. E quando nós nos propomos a expor Abacuque da forma como estamos expondo, é interessante que nós vamos ver esses detalhes. Deus se revelando, mostrando como Ele age nesse mundo. Como a sua graça se manifesta, como o seu juízo se manifesta, como a sua misericórdia se manifesta, e todas essas coisas elas se manifestam conjuntamente. Deus não age em amor, como nós muitas vezes fazemos. Na realidade, muito do que nós pensamos de Deus é a expressão da nossa própria humanidade. Então agora eu vou agir com amor, não vou agir com juízo ou com severidade. Agora eu vou ser severo, então eu não vou agir com amor. Não é assim. Nem nós, em nossas ações, devemos ser assim. Devemos aprender como Deus faz. Porque quando Ele age com o seu juízo, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua bondade, todas essas coisas estão conjuntamente sendo manifestadas. É isso que a gente vê aqui, que temos visto, e a perspectiva de, às vezes, versículo por versículo, tem esse propósito de ver em pequenas coisas, às vezes, coisas grandiosas que Deus faz. Eu gostaria de, antes de continuar o verso 11, onde foi que nós paramos, fazer uma pequena introdução, lembrando os irmãos
que nas exposições anteriores, né, no verso 9, no verso finalzinho do verso 9 e o verso 10, a última exposição, nós vimos aqui o profeta traçando a vida de Deus e o seu juízo na figura de um guerreiro divino. E nessa vinda, os elementos da natureza, como nós vimos, se regozijam com esse juízo, uma vez que também são instrumentos usados por Deus que acompanham esse juízo de Deus, que também sofrem esse juízo. Nós vimos aqui que a calamidade e o juízo são um tema central do poema de Abacuque, e que esses juízos entram no plano do programa progressivo da revelação divina, com o intuito de redimir um povo para si, de redimir um povo de Deus. E nós vimos que dentro dessa perspectiva, isso indicava do que estava acontecendo aqui com Abacuque, o juízo de Deus sobre Israel e depois do juízo de Deus sobre a Babilônia, indicava que Deus tem propósitos de continuar a sua obra nesse mundo. E aí, nessa perspectiva, o profeta incita Israel, o povo de Deus, a igreja, a esperar com fé e confiança no Senhor nesses momentos de calamidade e disciplina, porque a sua promessa não falha. Ele vai cumprir tudo o que lhe apraz para a salvação e redenção do seu povo. E é isso que nós estamos vendo aqui, o Senhor fazendo todas essas coisas, exercendo o seu juízo, exercendo a sua graça, a sua misericórdia, no meio do seu povo, trazendo disciplina. Por quê? Porque o intuito de todas essas coisas era a salvação do seu povo, a redenção do seu povo. E aí, nessa perspectiva, nós vemos que a mão do Senhor pesava sobre Israel, para que por meio da disciplina fosse o seu povo salvo e purificado do pecado. E aqui no verso 11, dando continuidade, o profeta continua com essa imagem do guerreiro divino, sendo os elementos da natureza atingidos por ele. E agora, o verso 11 diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. E aqui no verso 11 nós vemos uma manifestação adicional da resposta da natureza ao juízo divino, sendo dramatizada nesse verso. Parece que essa frase tinha a intenção de refletir o longo dia de Josué. A gente percebe claramente que o profeta Abacuque aqui, ele usa uma linguagem de juízo, usa uma linguagem de Deus trazendo o seu juízo, uma linguagem que remete a eventos anteriores, a ações anteriores de Deus na salvação, na disciplina do seu povo. E aqui não é diferente. Provavelmente aqui a intenção dele era refletir o longo dia de Josué, durante o qual o sol e a lua pararam, permitindo que Josué terminasse seu trabalho de juízo sobre os inimigos de Deus. Por quê? Porque se a noite chegasse, seria difícil ele completar a destruição que estava sendo exercida na vida dos seus inimigos. Lá em Josué, capítulo 10, verso 13, a palavra de Deus diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essa referência aqui feita acrescenta mais imagens em termos de Deus trazer a natureza em subserviência aos seus propósitos redentores. E é isso que Deus está fazendo. Tudo que acontece nesse mundo, todas as situações, todas as circunstâncias, tem esse propósito. É a redenção do seu povo, a redenção de todas as coisas para o propósito daquele que já estabeleceu o final dessas coisas. Matthew Henry faz um comentário interessante sobre esse verso, quando ele diz assim: os corpos celestes, assim como a terra e os mares, estão às ordens de Deus,
E quando Ele quer, também estão a serviço de Israel. E é interessante porque você percebe que nessa fabulosa ordem de fenômenos espetaculares da natureza, o profeta está deixando claro ao leitor que é o próprio Deus, em pessoa, que está por trás de todos esses eventos. A gente viu nos versos anteriores, se eu não me engano, nos capítulos anteriores, isso sendo claramente descrito, a forma como as coisas estavam acontecendo. Não tinha como as pessoas que estavam vivenciando aquela situação de juízo de Deus não reconhecerem a mão do Senhor, não darem desculpas. Isso é a natureza, são as coisas que estão acontecendo, são coisas normais, são coisas ordinárias. Não, como aconteceu no Egito, que os magos de Faraó reconheceram, é o Deus de Deus. E a gente percebe que essas coisas que são pontuais, elas apontam para o final dos tempos. Porque vai chegar um momento na história da humanidade, nesse mundo, que os homens vão perceber. Nós percebemos isso claramente. Mas que os homens vão perceber. E que muitos que estão acordados, dormindo, melhor dizendo, dormindo, diante das situações presentes que nós vivenciamos, vão reconhecer: essas coisas são a mão de Deus. Porque Deus está cumprindo a sua obra. Você já parou para pensar que nesse dia do juízo de Deus, aquelas pessoas que dizem que não existem, que Deus não existe, os ateus, não só vão reconhecer Deus nesses eventos, mas que inutilmente vão clamar por misericórdia, mas só terão a ira de Deus. Porque o tempo apropriado para isso acabou, passou. Eles desprezaram as oportunidades que Deus estava dando em meio ao seu juízo, para que os homens se arrependam e se voltem para Deus. É interessante que essa temática é uma temática muito presente no livro de Apocalipse, quando os juízos, quando as taças, quando os anjos trazem o juízo de Deus. E você tem ali em algumas partes do texto da Escritura Sagrada dizendo: e os homens não se arrependeram dos seus pecados, fazendo com que aquelas catástrofes, que a mão do Senhor que estava vindo, que o juízo de Deus estava vindo, aquelas coisas terríveis estavam acontecendo, com o propósito de quê? Trazer arrependimento, de fazer com que os homens reconhecessem a mão do Senhor e se voltassem para Ele. Lá no verso 10 ele diz assim: os montes veem e se contorcem. E a ideia aí é um recuo servil, da mesma forma que o sol e a lua recuam, param. É interessante a gente perceber que as flechas e as lanças do Senhor, como ele diz aqui, ao resplandecer da luz, das suas flechas sibilantes, levam os poderosos governantes do dia e da noite pararem e depois fugirem aterrorizados. E essa é uma linguagem bastante figurativa. E a mesma linguagem que Apocalipse mostra. A terra treme, a terra tem medo quando Deus se manifesta. E é lógico que a terra é inanimada, nós não cremos, como criam os antigos, que a natureza era uma divindade. Mas é a maneira como a Escritura mostra a presença marcante de Deus, que todas as coisas à sua volta, ou seja, as suas criaturas, elas tremem diante do Todo-Poderoso. E é interessante que essa imagem
descritiva aqui desses versos encontra o seu paralelo mais aproximado aqui nos Salmos, bem aproximado, no Salmo 77, versos 16 a 20. Olha que interessante. E parece, e aqui nesse Salmo você tem uma conclusão que nós ainda até vimos, mas ainda não vemos descrita aqui, né? Mas está implícita no modo como Deus age. Olha o que diz o verso Salmo 76, versos 16 a 20. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra, o rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Percebam que essa imagem que o salmista está mostrando aqui no salvamento do Senhor, ali, né, no povo de Deus, claramente ali na passagem pelo mar, descreve esse mesmo comportamento de Deus conduzindo o seu povo, como ele diz aqui, pelo meio do mar. E provavelmente nós não estávamos presentes lá, mas quando o Senhor mandou que Moisés tocasse para que o mar se abrisse, provavelmente deve ter sido um estrondo tremendo. Houve ali provavelmente um tremor de terra, onde as águas se dividiram. E apesar de ser um espetáculo maravilhoso diante dos nossos olhos, era um espetáculo também horrendo, porque o barulho, o tremor daquele mar se dividindo deve ter sido terrível para aqueles que estavam já contemplando o juízo de Deus. De acordo com o salmista aqui, as águas e os abismos viram a Deus e temeram. As nuvens derramaram águas e as setas do Senhor relampejaram aqui e acolá. É isso que o texto está dizendo. E o que é interessante, à luz do paralelismo desses versos, é que o seu final era que o caminho do Senhor era pelo mar. E Deus guiou o povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Percebam a semelhança das coisas que estão acontecendo aqui, por mais que sejam diferentes, mas o povo de Deus ali estava acuado, o povo de Deus ali seria escravizado, da mesma forma que o povo no deserto estava acuado, e o livramento do Senhor via, e diante de toda a calamidade, o Senhor conduz cuidadosamente o seu povo por meio das águas. Deus guiou o povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Eu não sei qual deve ter sido a atitude do povo de Deus passando e vendo o livramento do Senhor. Tem os desenhos ali que você vê nos filmes, tem os desenhos da Bíblia, as pessoas passam, aí vem ali os peixes do lado e tal, aquela coisa toda. Eu não sei qual foi o sentimento no coração daquele povo, mas com certeza, naquele momento, até mesmo pelas palavras do Senhor, que Moisés diz, o Senhor fala para Moisés: olha, veja mais ou menos assim, o livramento de Deus. Ele fala isso ao povo. E o povo contemplando aquela situação tão calamitosa, aquela coisa impossível de acontecer. O mar se abrindo. E percebam que o espanto deles é um espanto diferente daqueles que os seguem e começam a persegui-los pelo mesmo caminho. A Escritura vai dizer, até pelo canto de Moisés, o terror se apodera daqueles homens, porque viram o livramento
do Senhor. E o povo, diante daquela calamidade, diante da perseguição, se você voltar lá ao texto da Escritura que marca essa narrativa, você vai ver que o povo olhava para trás e estava vendo as tropas de Faraó chegando e começaram a ficar desesperados. Eles estavam encurralados entre as tropas e o mar. Ou vamos morrer pelas lanças dos homens, ou vamos morrer pelas águas. E aí eles veem o livramento do Senhor. E é interessante que o apóstolo Pedro resume de forma bastante apropriada, mesmo em entendimento que o profeta teve naquele momento do juízo divino, que está vindo, e a perspectiva que a igreja deveria ter. Quando Moisés diz assim, vejam o livramento do Senhor. Olha que 2 Pedro capítulo 3, versos 10 e 11. E perceba que, da mesma forma que o Senhor conduz o seu povo, como um pastor conduz as suas ovelhas, o Senhor estaria trazendo o seu povo diante dessas situações, diante dessas calamidades, diante do seu juízo, da sua disciplina, como um pastor cuida das suas ovelhas. Olha o que diz o apóstolo Pedro: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Percebam que aqui no verso 11 ele diz assim: visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Percebam que a perspectiva da oração de Abacuque, desse canto, desse salmo, desse cântico de salmo, tinha essa mesma perspectiva. E aí ele diz assim: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça habita. E a conclusão disso é que esses eventos cataclísmicos se relacionam primariamente com a obra divina da redenção do seu povo, como vemos isso claramente no livro de Apocalipse. Ao meio dessas atividades, o Senhor prossegue com o seu plano de libertar o seu povo, conduzido como um pastor faz com as suas ovelhas. E aí no verso 12, ele diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés a nação. E aqui é interessante porque a partir desse verso nós temos a resposta ao verso 8, que começa a surgir quando ele pergunta assim: acaso o Senhor é contra os rios que estás irado, é contra os ribeiros, a tua ira, contra o mar, o teu furor? Já que andas montados no teu cavalo de vitória, nos teus cavalos e teus carros de vitória, pela maneira como as coisas estavam acontecendo, como é descrito aqui pelo profeta, o Senhor tumultuando e agindo de tal forma que a terra tremia, que toda a criação sentia a presença de Deus. Ele chega dizendo assim: Senhor, é contra os rios, é contra essas coisas que o Senhor está irado? E a resposta que vem: não. Seria a ira de Deus contra o mar, com o seu avanço movimentando céu e terra? E inicialmente podia parecer que sim, que Deus está virado contra a sua criação. Porventura, essa ira irracional contra a própria criação de Deus explicaria essa perturbação entre montanhas e abismos, sol e lua? Não, não é assim. Deus não está irado com a criação inanimada.
mas ele está irado com a perversidade das nações. É sobre eles que derrama o Senhor a sua indignação. O Senhor está irado contra os homens por causa dos seus pecados. E nós vamos perceber que essa ira de Deus é uma ira que é prolongada, que é freada por causa da sua longanimidade. O Senhor suporta, chega um momento que o Senhor já não tem mais como suportar essas coisas. E aí ele vai trazendo o seu juízo. Um juízo pontual, apontando para um juízo final. Abra Gênesis capítulo 15, verso 16. Perceba como a Escritura vai nos mostrar claramente que todas essas coisas que acontecem, essas ações turbulentas de Deus, exercidas na criação e sendo utilizadas por Ele como instrumento da sua ira, demonstram que a sua paciência se esgotou. Olha o que Gênesis capítulo 15, verso 16 diz, ali quando Deus faz um pacto com Abraão, e com toda a sua descendência. Ele diz assim: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor estava dizendo para Abraão que ele iria levantar um povo e que esse povo iria exercer o seu juízo sobre esses povos, sobre os amorreus em especial. E aí você vê uma questão política, você vê uma questão geográfica, você vê ali uma disputa vamos de egos muitas vezes. Quando Israel pede para passar por um determinado lugar, ele não, vocês não vão passar por aqui. Não quero. Eles não vão passar por aqui. E aquilo ali, aquela desavença, vamos dizer assim, aquela interrupção, aquela falta de vontade, era o juízo de Deus se manifestando. Às vezes o que acontecia? Eles passavam em torno daquela nação, mas muitas vezes não. O Senhor dizia: se eles não deixarem vocês passarem, destruam, não sobra nada. E por que isso? Porque a medida do pecado daquele povo já havia chegado ao limite irreversível da parte de Deus. Abra Zacarias, capítulo 1. O verso 15. O verso 15 diz assim: e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e eles agravaram o meu mal. Seria interessante nós lermos o capítulo do verso 1 até ao verso 15, mas nós não vamos fazer essa leitura toda, mas eu quero pegar alguns trechos. No verso 1 você vê o tempo em que Zacarias está proferindo essa profecia, no 8º mês do 2º ano de Dário. Então, um momento bastante posterior ao que Abacuque está dizendo aqui. Havia a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias. E aí no verso 7, no 24º dia do mês 10º, que é o mês Sebá, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Aí ele: tive uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as mutreiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, brancos, bares e brancos. Então perguntei ao Senhor: quem são estes? Respondeu o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são. Então respondeu o homem que estava entre as mutreiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra.
Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as montreiras e disse: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: o Senhor dos Exércitos, até quando, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Faz-se já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho. Estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem conflitantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o meu mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. E você percebe que os próximos versos vão nessa mesma temática. O Senhor está indignado com as nações por causa do seu pecado. E é interessante nós juntarmos a profecia de Abacuque com Zacarias. É interessante nós percebermos isso, porque por essa leitura nós vamos perceber que o Senhor estava dando uma oportunidade à Babilônia. E que oportunidade é essa? Uma oportunidade da sua visitação por meio do seu povo ali escravizado. E não tem como não fazer essas comparações, essas ligações. Por mais que elas não sejam diretas, elas são muito representativas. O povo estava na Babilônia, em escravidão. E Deus estava abençoando o seu povo e a Babilônia nessa escravidão. E queria que o momento de proclamação ou de chamada para a Babilônia fosse ali. Que o povo na sua escravidão pudesse ser luz para aqueles povos, para a Babilônia em especial, e que eles fossem abençoados pela escravidão do povo de Israel. E quando nós fazemos essa comparação com o Apocalipse, Apocalipse mostra que a Babilônia é esse mundo, e que nós estamos aqui. E que ao estarmos aqui nesse período de tribulação, dificuldade, podemos dizer assim, de cativeiro, não que estejamos cativos ou presos, mas é como se estivéssemos vivendo, porque estamos vivendo no meio da Babilônia. O Senhor quer que esse momento na vida da igreja seja um momento de bênção para aqueles que os perseguem. E que isso também traz consequências, ou seja, juízo sobre os homens, porque não estão entendendo, vendo e percebendo o dia da visitação do Senhor. Abra Jeremias 46, verso 1. E a partir desse capítulo, nós vemos consequentes juízos de Deus, quando ele diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações. Aí lá no capítulo 51, verso 28 e 29, ele diz assim: consagrai contra elas nações, os reis dos Medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis, toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. E é uma coisa que eu vou falar mais adiante, mas eu já gostaria de lançar essa realidade. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele odeia o povo de Deus. Interessante isso.
Abra Levítico capítulo 18, verso 24 e 25. A resposta a Abacuque está aqui. O Senhor está irado contra a tua criação? Não. A ira de Deus é contra o homem. É contra o pecado do homem que aumenta. Deus está indignado contra o homem que aumenta cada dia mais o seu mal, mais o seu pecado diante dele, e consequentemente, por causa disso, ele contamina a terra. Levíticos capítulo 18, versos 24 e 25. Como nenhuma dessas coisas vos contaminareis. E aí ele fala, anteriormente a isso, todos os pecados daquelas nações que o Senhor lança diante deles. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas as coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Nos versos anteriores, eu não vou ler, mas você vê uma série de pecados em que aquelas pessoas, o mundo estava imerso. E aí ele diz para o povo que Deus está sendo separado: vocês não vão se contaminar com essas coisas, porque foi porque por essas coisas que o juízo de Deus veio. Ele diz: e a terra se contaminou, e eu visitei nele a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Nós não temos conhecimento de toda a história. Existem partes da história que nós desconhecemos. O próprio livro de Jó, ele mostra um tempo bem anterior a Moisés. E nós sabemos que você percebe ali que a historiografia bíblica, ela começa em Abraão, mas antes de Abraão já existia muita gente, que o próprio livro de Gênesis vai mostrar. As nações que estão caminhando e crescendo no pecado, por isso veio o dilúvio. E os povos pós-diluvianos, existem povos aí que deixaram de existir e nós não temos nem registros escritos desses povos. E o que aconteceu? As calamidades, ou os juízos de Deus que nesse tempo se manifestaram, nós desconhecemos. Mas muitos desses povos deixaram de existir, sem deixar um registro, uma marca, somente uma menção dos seus nomes, provavelmente porque o Senhor se indignou com eles, por causa da maldade do coração do homem, que era crescente. É o juízo de Deus vindo sobre o perverso. E com esse juízo sobre o perverso, ele vem com toda a sua maravilhosa glória, marchando pela terra. Essa é a ideia aqui, a imagem de Deus marchando pela terra, com esses eventos cataclísmicos, implicando que o Senhor se faz presente sobre a terra. Ele não está ausente, ele está presente. Todos os poderes da natureza são abalados, e o curso desse mundo, o curso da natureza é mudado. Tudo parece ser lançado em desordem, e tudo ou seja, tudo isso acontece com um propósito. E que propósito é esse? A salvação do povo de Deus. Há um povo no mundo que é o povo de Deus, e a salvação deles é o que ele tem em vista em todas as operações da sua providência. Tudo que acontece no mundo tem esse propósito: manifestar a glória de Deus. Esse é o fim principal de todas as coisas. E essa glória é manifestada na salvação de um povo escolhido por Deus. Por isso ele diz assim: na tua ira calça os pés
as nações. As nações, como nós cantamos ali no Salmo 2, têm tentado derrubar o cetro do reinado de Deus, mas todos os seus esforços são em vão. E é nesse contexto que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se volta contra quem? Contra quem ele se volta? Contra o povo de Deus. Naquele tempo de forma física. No nosso tempo, essa perseguição é diferente. E até muitas vezes manifesta fisicamente, como nós temos visto, pelo mundo afora. Mas quando o Senhor age, imediatamente se comprova que a terra mal aguenta a sua presença, temendo peso das suas pisadas. É o que o Salmo 68, verso 3 vai dizer: tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença do Deus de Israel. E que ninguém, nação alguma, poder algum, seja no céu ou sobre a terra, permanece diante do Todo-Poderoso Deus. Deus está irado contra as nações. E quando as coisas não estão acontecendo, não é porque a nação os homens estão evoluindo, estão melhorando. Não, eles não estão. Eles estão piorando. Por incrível que pareça, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com todo o conhecimento que o homem tem, adquirido pelo tempo, por experiências passadas, ele só piora. E a palavra de Deus vai dizer que a terra está de luto. E ela está de luto por causa da iniquidade dos homens. E por causa disso, toda a criação sofre. Eu sei que eu não posso colocar tudo que acontece de catástrofe nesse mundo, nessa conta. Mas se eu fizer isso, eu não estou errado. Eu não estarei me enganando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o mundo está se desgastando. A própria física demonstra isso. O mundo está se desgastando e esse desgaste está por quê? Por causa do pecado. E toda a natureza sente, não é só o homem que sente. E muitas vezes não percebe isso. Mas a natureza se desgasta, se destrói por causa do pecado do homem. Abra Oséias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Oséias vai dizer, ele está falando ali de Israel. Oséias vai dizer que por causa da iniquidade dos homens, a terra está de luto. E toda a criação sofre. Olha o que diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que nela mora, e todo que mora nela desfalece, como os animais do campo, como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Se a gente olhar a natureza, nós vamos perceber quanta diversidade animal, vegetal, tem se perdido. Animais têm entrado em extinção. Vegetais, seres têm se perdido. Por que isso? Por que essas coisas acontecem? A explicação é, muitas vezes o homem interfere na natureza e tal. E essa interferência não é ruim. Porque Deus estabeleceu que o homem deveria dominar a terra. Mas muitas vezes essa interferência tem por trás interesses pecaminosos. E por si só a terra já está se desfazendo e o homem está contribuindo com isso. E isso é o juízo de Deus sobre os homens. A terra está de luto por causa do pecado que cresce nesse mundo. A palavra de Deus nos evangelhos diz que
quando o Senhor vier, será que Ele vai ver amor entre os homens? Juízo entre os homens? A Escritura mostra que com o tempo essas coisas estarão cada dia mais escassas, e é o que nós vemos por aí. E quem é o termômetro? Ou seja, quem é o que vai salgar esse mundo? Quem é que vai dar um pouquinho de gosto a esse mundo? Somos nós, a igreja. Nós é que vamos salgar esse mundo. Esse mundo que está sob o juízo de Deus por causa do pecado do homem que avança, que cresce, e que, segundo a palavra de Deus, é retido por quem? Por aquele que aguarda, o Espírito Santo que aguarda um momento específico em que as rédeas serão tiradas, mas não completamente, porque o fim se aproxima. E essas coisas representam a chegada de Deus sobre esse mundo. Olha o que Matt Wayne descreve em seu comentário com os eventos passados, que Deus deu ali um vislumbre de sua marcha de indignação contra as nações pagãs. Ele diz assim: Ele marchou pela terra de uma extremidade à outra com indignação, não se dignando a deixar que aquela geração ímpia de cananeus possuísse mais uma terra boa. Ele marchou, ele usa uma expressão latina, com fastídio, com desgosto, como alguns entendem, desprezando as suas alianças. Ele trilhou as nações com ira, pisou-as, ou melhor, ele as esmiuçou com um grão na eira, para dar tanto a eles como que tinham para servir de alimento ao seu povo Israel. Ele feriu a cabeça da casa do ímpio, ele destruiu as famílias dos cananeus, ele feriu os seus príncipes, os cabeças das suas famílias, ou melhor, ele cortou as cabeças e assim descobriu os seus fundamentos até o pescoço. Eles são um edifício, eles são demolidos até os alicerces, eles são um corpo, eles são profundamente mergulhados no esterco até o pescoço, de forma que não podem sair ou ajudar a si mesmo. Ele fez em pedaços as cabeças do Leviatã. E Matt Wayne, ele está citando aí o verso 13 nessa sua descrição, quando ele diz: feres a casa do telhado, o telhado da casa do perverso, e descobres todo o fundamento. Não somente a natureza, mas as nações estrangeiras sentirão a presença do guerreiro divino, da mesma forma que os pagãos sentiram o poder de Deus durante o êxodo e a conquista de Canaã, e de igual forma eles sentirão de novo. Abra o Salmo 9, versos 15 a 20, nós vamos ver esse descrito nesses versos. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laços que esconderam, prendeu-se-lhes o pé, faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas mãos, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. De quem que ele está falando aqui? Da igreja, de nós, do povo de Deus, que está sofrendo a opressão do mundo, a opressão do pecado pelo mundo. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. É interessante porque esse paralelo profético em Abacuque é um paralelo profético para as palavras de Miqueias, mais ou menos um século antes. Olha o que ele diz, Miqueias 4,13: levanta-te e debulha, ó filha de Sião, o que farei de ferro o teu chifre, de
bronze as tuas luzes, e esmiuçarás a luz dos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. E com essas palavras, nós percebemos que o panorama geral da vinda do Senhor é para o livramento do seu povo. E é isso que o profeta vai continuar falando no verso 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, fere o telhado da casa do perverso e lhe descobres o fundamento. Nós vamos ver aqui que o Senhor se levanta e esses atos de salvação, esses atos de livramento redundam na salvação do povo de Deus, porque essa é a perspectiva do Senhor. O cativeiro egípcio, o cativeiro babilônico e o cativeiro desse mundo. É interessante porque nós vamos perceber, como eu já falei, a salvação do Senhor está sempre ligada no livramento do seu povo, de libertar o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. E que inimigos são esses? De quem Abacuque está falando? O que a Escritura está dizendo aqui? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados e potestades. Esses principados e potestades, no tempo de Abacuque, usando instrumentos humanos, homens que se levantam contra Deus e, consequentemente, levantam contra o povo de Deus. Você já percebeu que o mal persegue o bem? Até mesmo no meio da impiedade, quando alguém quer fazer alguma coisa correta, as outras pessoas se sentem assim, afrontadas. Na nossa realidade. E aí nós olhamos a Escritura e nós vamos ver que tudo isso teve um início. O início está onde? O início está na queda. Desde o início, o povo de Deus sendo perseguido por inimizade, sendo perseguido. Por quê? Por causa de uma justiça. E que justiça é essa? Não é uma justiça nossa, é uma justiça que o Senhor nos concedeu. E nós não estamos vivendo nesse mundo de opressão. Se não somos oprimidos pelas autoridades que se levantam contra o seu ungido, como é que elas se levantam contra Deus? Querendo quebrar as suas leis e punir todos aqueles que andam de conformidade com a palavra de Deus. Eles se levantam contra o povo de Deus. E por mais que, por enquanto, nós estejamos sendo perseguidos absolutamente, né? Muitas vezes somos pelas leis dos homens que vão contra a lei de Deus. O Senhor está vendo isso. E na sua salvação, na salvação visando o seu povo, Ele traz juízo sobre o perverso. Por que oprimiram um povo no Egito? Pura e simplesmente, o povo estava crescendo inofensivo. Eles estavam lá na sua terra, separados dos egípcios. Um povo que, de uma certa forma, auxiliou e foi bênção na vida daquele império, daquela época, o Egito. O Egito se enriqueceu por causa de quem? Por causa do amor de Deus para com
José, lá com Abraão. E agora eles se vão abençoados por ele. E agora eles se voltam contra ele. Por nada. Chega alguém assim do nada e diz assim, esse povo está crescendo demais, eles vão se voltar contra nós. Aí começam a perseguir. Do nada, os caldeus entram e destroem e dizimam Israel. Do nada, a Síria entra e destrói Israel. Por simples prazer, a perspectiva política de conquistar novas nações. A gente sabe que teve um objetivo. A gente conhece. Os profetas disseram isso. Porque o Senhor julga os homens nesse mundo pelas suas ações. Nenhum homem se livra do juízo de Deus. Ele pode não ser completo e derradeiro, mas não há, porque o salário do pecado é a morte. A Babilônia, a mesma coisa. Porque escravizá-los da forma como eles foram escravizados. Porque fazer aquelas atrocidades da forma como fizeram. E eu poderia levantar vários questionamentos na história da humanidade. Por que os homens agiram com tanta maldade e perversidade, principalmente contra o povo de Deus? Por que se levantar contra alguém que ora e adora o Senhor? Qual é o problema nisso? Qual o problema em não nos prostrarmos diante de uma imagem, não beijarmos os pés dessa imagem? Porque isso afronta. Por causa do pecado do homem, porque as nações se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E essas coisas são incitadas por Deus como juízo para que a sua destruição venha. E percebam que em todo salvamento, em toda ação de Deus, é o Senhor cuidando do seu povo. O juízo de Deus relacionado com a destruição do ímpio. E esse juízo vem. Esse juízo virá. E o profeta está descrevendo isso. E agora no verso 13, ele vai falar disso de forma conclusiva. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres a casa do telhado, o telhado da casa do perverso, e descobres todo o fundamento. Muito interessante aqui, porque nós vamos perceber nas próximas exposições, quando ele fala que o Senhor sai para salvar o seu povo, e a tradução aqui, ela é uma tradução, não é que seja uma tradução mal feita, não é mal feita, mas ela seria, e no original a gente consegue perceber isso claramente, que há uma referência aqui a Cristo, primeiramente a Ciro e a Cristo. Lembra quando eu falei de Ciro, que ele é um tipo de Cristo, quando ele traz libertação ao povo de Deus? Ali, naquele ato de Deus libertar o seu povo da mão dos seus opressores, por meio de um rei, por meio de um ungido do Senhor, apontavam para a salvação efetuada em Cristo Jesus. E os próximos versos vão dizer que ele vai esmagar a cabeça do chefe da casa do perverso. Essa é a tradução mais apropriada. E pelas suas próprias armas, pelo seu próprio poder, ou seja, pelo próprio poder do inimigo, eles serão destruídos. Deus traçando a
forma como Ele age nesse mundo. E às vezes, eu estou até adiantando o que eu vou falar, e às vezes nós temos alguns ditos populares que mostram essa realidade da Escritura, como o mal por si se destrói e o feitiço virou-se contra o feiticeiro. São expressões populares que vão representar essa verdade, essas verdades descritas aqui na palavra de Deus. Porque é dessa forma que o Senhor está trazendo juízo e está conduzindo o seu povo como um pastor conduz as suas ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, no meio do cativeiro a abundância, no meio do cativeiro a bênção. Bondade e misericórdia certamente me perseguirá e habitarei na casa do Senhor. É a certeza de que com todas essas coisas o Senhor está provendo e guardando o seu povo para uma habitação celeste. Vamos orar. Senhor Deus, queremos